Bom, pessoal, na aula de hoje, então, a gente vai ver uma aplicação ali em MATLAB para plotar a curva da função 51 e da função 50, tá? Das curvas dos relés. E, basicamente, o que a gente vai implementar no MATLAB aqui é essa função aqui, que implementa a função 51, e ela é composta aqui por algumas constantes aqui, né, que é o beta e o alfa. O beta e o alfa, eles definem o estilo de curva, né? Se vai ser normalmente inverso, muito inverso ou extremamente inverso, né? Que é esses casos aqui. Então, NI normalmente inverso, MI muito inverso e EI extremamente inverso, né? Então, para cada estilo de curva aqui que eu quiser, eu ajusto aqui de acordo com esses valores de alfa e beta. A função do MATLAB basicamente tá, é uma função de t, né, desse t aqui, em função de i. Então é o tempo de atuação do relé em função da corrente elétrica que ele está lendo. Esse IS aqui ele é fixo, tá? É a corrente I de ajuste, ou I de trip ali do relé, né? A corrente a partir do qual ele começa a atuar. O TMS é simplesmente uma constante, então uma constante para elevar, né? Para subir ou para descer a curva, né? No gráfico, que vocês vão ver melhor depois, né? A gente vai plotar uma curva com vários valores de TMS e a gente utiliza ele para fazer a coordenação entre as curvas de dois relés, por exemplo, né? Quanto maior o valor do TMS que eu coloco aqui, mais elevada fica a curva, né? Então, para mim, fazer com que um relé, por exemplo, seja retaguarda de outro, né? Ele atue depois de outro relé, eu normalmente coloco esse relé de retaguarda com um valor de TMS maior do que o relé a montante, né? O relé que está atrás. Então, atrás digo em tempo de atuação, né? Então a gente utiliza basicamente esse cara aqui para fazer a coordenação, né? Que nem eu já falei sobre isso lá nos exercícios que a gente fez lá, da coordenação ali para a função 50 e 51 no sistema radial, né? Então, basicamente a gente vai escolher ali valores de alfa e beta, por exemplo, eu vou pegar esse 0,14 e 0,02 para a gente adotar nesse exercício. Aqui basicamente a gente vai começar aqui, ó, com essa aplicação onde eu tenho, por exemplo, três relés, tá? O relé que eu vou chamar de relé R4, relé R8 e relé R9. E aqui eu defino os TMS para eles, tá? Geralmente, então, o relé que tem o maior valor de TMS é o relé que vai estar mais em cima, né? Que vai estar na parte superior do coordenograma. Mas não necessariamente só o TMS vai me definir isso, porque se eu tenho as curvas para os três relés diferentes, eles vão ter I de ajustes diferentes, né? Então o I de ajuste ele também faz parte ali da caracterização da curva. Agora, se eu tenho duas curvas ali idênticas, né, aqui com a mesma função, só o valor do TMS diferente, então eu posso dizer que aquela que tem o maior valor de TMS, ela vai estar mais em cima, né? Agora, se eu tenho, como eu tenho três relés, né, cada relé vai ter o seu IS, aqui, o I de ajuste, né, que eu chamo no programa lá, esse S de I de ajuste, cada um vai ter o seu valor aqui, então não necessariamente um relé que tem um TMS maior que o outro vai estar mais em cima, né? Isso depende também do IS. E quando a gente precisa fazer essa coordenação, precisa que a curva de um relé ela fique mais acima da outra, a gente vai jogando com esses valores de TMS aqui até achar um valor ali que garanta que a tua curva ali do teu relé ela fique acima da curva do relé que tu deseja, né? Então, como é que esse programa começa aqui? Basicamente a gente define os três TMS aqui, tá? Para os três relés. Aqui é a corrente de ajuste dos três relés, a corrente de trip, né? Ou IS lá da fórmula. E aqui são valores de corrente de primário, tá? Eu até coloquei isso daqui, porque basicamente quando a gente vai comparar ali três relés para ver se eles estão os três coordenados, né? Se a coordenação, se a seletividade entre os relés de fato acontece, eu tenho que comparar normalmente correntes de primário. Também poderia ser corrente de secundário de relé, né? Ou de secundário de TC, desde que os TCs dos relés eles tenham a mesma relação de transformação, né? Mas quando isso daí não acontece, o ideal mesmo é comparar as correntes de primário, né? Então, aqui eu estou comparando correntes de primário. Aqui sempre começar o programa com clear, tá? Com esse comando aqui, porque quando a gente erra alguma coisa, alguma matriz aqui, por exemplo, que a gente vai construir aqui das matrizes de corrente elétrica aqui, geralmente depois mesmo que tu arrume para o valor certo, se tu não tiver esse clear aqui para limpar as variáveis aqui que ficam salvas aqui do lado, né, que nem vocês podem ver, às vezes ele pode dar erro. Então, para garantir que o programa funcione corretamente, não dê erros, a gente sempre usa o clear aqui. Sempre começa qualquer programa de MATLAB aqui utilizando o clear, tá?
E aí ele vai apagar todas essas variáveis aqui que ele criou ao longo do programa, né, que ficam aqui do lado com o seu respectivo valor. Aí ele apaga sempre que ele começar a rodar o programa de novo e garante que não vai ter erro, tá? Então aqui eu escolhi basicamente o valor do alfa e do beta desses dois valores para ter a curva normalmente inversa, né, que nem a gente viu antes. E aqui eu começo plotando ali os vetores de corrente elétrica para cada relé, tá? Esse vetor de corrente elétrica ele deve começar num valor ligeiramente superior à corrente de trip, a corrente de ajuste, e deve terminar num valor ali bem alto ali que tu queira, né? Do gráfico ali, um valor de preferência depois, que seja depois da função 50F, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a corrente I de ajuste do relé R8 é 200, mas eu começo em 224, porque o tempo de atuação, se eu começasse em 200, aqui exatamente em 200, ele seria muito grande, né? Então eu vou começar ele aqui num valor um pouco menor para que o meu gráfico ele não comece com tempos de atuação muito altos, né? E outra coisa, eu também não posso colocar, se eu colocar acidentalmente aqui um valor menor que 200, por exemplo, botar 190, qualquer coisa, essa expressão ela vai resultar aliás, a expressão do tempo, né, que a gente vai utilizar aqui para plotar a curva, ela vai resultar num valor negativo, né? E tempo negativo não existe, né? Porque justamente o relé ele nunca vai atuar para um valor menor aqui do que a corrente de ajuste. Então não faz sentido eu colocar aqui, tentar plotar as minhas curvas aqui para valores menores do que o valor da corrente de ajuste aqui, né? Então para o R4 aqui 480 eu comecei em 510, aqui 104 eu comecei em 120, tá? E aqui sempre um valor ali que seja depois ainda da corrente instantânea, tá? De atuação instantânea dos relés. Então isso aqui basicamente são três vetores, tá? Vetores de corrente elétrica. Esse comando aqui ele mostra o tamanho do vetor, depois eu vou dizer para que ele é útil aqui, né? Então o vetor que começa em 224, ele vai andando de 0.5 em 0.5 até chegar a 1000, né? Então para saber o tamanho desse vetor, esse comando aqui ele é utilizado, mas eu também posso fazer manualmente, tá? Esse valor aqui que é 10.000 menos 224 dividido por 0,5, aí ele vai me dar os valores ali, o tamanho desse vetor aqui. Bom, vamos para a função 51 propriamente dita agora, tá? Essa aqui é a expressão que a gente viu lá, tá? Que corresponde a essa expressão aqui. Então é t em função de i que a gente vai plotar, tá? Aquele vetor de corrente que a gente criou é esse vetor aqui, e o i de ajuste é esse cara aqui. E esse é o que vai ser calculado. Então eu vou calcular o valor do tempo de atuação para cada valor de corrente elétrica, né? Naquele laço for. Tá? Então para cada valor de corrente aqui que eu tenho, eu calculo o valor do tempo de atuação. E esse t aqui também ele vira um vetor aqui do mesmo tamanho que é o tamanho desse vetor aqui, né? Então, se eu utilizar esse comando size aqui, né, ele vai me resultar nesse valor aqui, que eu utilizo para... Aliás, ele vai me resultar nesse valor aqui embaixo, esse 19.553, que eu vou utilizar para colocar aqui. Como eu quero plotar a função 50 e 51, ó, se vocês perceberem aqui, isso aqui plota a função 51 e isso aqui plota a função 50, tá? Como nesse caso aqui, ó, do relé R8, a corrente de atuação da função 50 é 3.960, eu tenho que saber até que ponto aqui desse vetor aqui de corrente elétrica aqui corresponde a esse valor aqui de 3.960 amperes, né? Porque ela vai de 224 até 10.000 amperes. Então, depois de quantas iterações aqui, depois de quantas contagens aqui a corrente está nesse valor aqui, como é que eu posso descobrir isso? Eu venho aqui, coloco então, por exemplo, 3.960, tá? E pego aqui, dou um Ctrl C, venho aqui embaixo, Ctrl V. Ó, o tamanho do vetor aqui deu 7.473, tá? Aí agora eu posso voltar aqui para os 10.000. Então, de 1 até 7.473, que corresponde a 3.960 amperes, né? Vai ser a curva da função 51. A função 50 ela vai começar a partir dessa corrente aqui, né, que é a corrente de atuação, que é a corrente de atuação instantânea, né, do relé. Então, ó, se até 7.473 eu quero para a função 51, o próximo, que é 7.474, né, que é o próximo elemento aqui do vetor, até os 19.553, que é o tamanho total desse cara aqui, ó, até 10.000, eu vou colocar que o t do R8 vai ser fixo em 0,068, tá? Porque para a função 50, a função instantânea,
o tempo de atuação é praticamente instantâneo, então eu coloquei um valor muito baixo aqui, né? Poderia botar um valor até menor ainda, depende do que o relé ali te permite ali tu colocar, né? Quando tu estiver configurando ele. Então eu coloquei esse valor aqui, tá? Para o tempo de atuação instantânea. E até o final do gráfico, até 10.000 aqui, então de 3.960 até 10.000 ele vai atuar sempre nesse tempo fixo aqui de 0,068 segundos. Agora para o relé R4 é a mesma coisa, tá? O I de ajuste, o I da função 50 é 9.200, então isso daqui é para a função 51, tá? Até 9.200 o vetor ele vai até esse valor aqui. Então se eu pegar isso daqui e colocar 9.200 aqui, medir o tamanho dele, vai me dar exatamente esse tamanho aqui, ó. Aí depois no próximo, tá? É 17.410 até os 18.981, que é o tamanho total, tá? Desse vetor de corrente elétrica. Eu quero que seja a função 50, que me plote, que o tempo de atuação seja 0,06. Então eu poderia colocar os mesmos valores aqui, ó, o mesmo 0,068, mas aqui eu resolvi colocar um tempo de atuação ali um pouquinho menor, né, 0,06. E aqui 0,04. A mesma conta, a mesma coisa aqui para o R9, tá? Então se vocês conferirem com calma, o I de ajuste do R9 2080, 2080 no vetor vai até esse valor aqui, e de 2080 até 10.000, tá? Eu tenho esses valores aqui do vetor, e o tempo de atuação 0,04. Aqui basicamente são os comandos de plotagem, tá? Então eu vou plotar primeiro o R8, depois o R4 e depois o R9. Aqui a espessura da linha, né, o comprimento vai ser 2. E aqui tem uma legenda ali, né, de cores ali do MATLAB. Então B são os atalhos para as cores, né, seria azul, né, o blue, aqui green e aqui red. Então as três cores aqui que eu quero utilizar. Se vocês pesquisarem no MATLAB, tá, pegarem todos os atalhos de cores ali, vocês vão ver que tem várias cores ali para poder plotar as curvas, né? E aconselho que plotem uma curva de cada cor para não ter confusão. Aí aqui o eixo X vai ser corrente elétrica, né? O eixo Y vai ser o T, né? Esse tempo aqui de atuação. Então cada um deles aqui, tá, vai plotar, do jeito que está assim, vai plotar os três no mesmo gráfico. E aqui o título, né? Curva da função 51 e 50. Aqui a legenda, tá? A ordem dessa legenda tem que ser de acordo com a ordem que eu tenho aqui. Então primeiro R8, depois R4 e depois R9. Então R8, R4, R9. Aqui é para deixar o gráfico com uma malha de fundo, né? Para pegar melhor os pontos. Então vamos ver aqui, ó. Vou pegar todo esse código aqui, tá? Vou dar um Ctrl C. Vou colar aqui na janela de comando. E aqui foi plotado, então, os três gráficos, tá? Ó, aqui tem a legenda do R8, que é o TMS 0,2, tá aqui embaixo, que é o intermediário, né? O TMS 0,15 tá aqui embaixo, que é do R9, e do R4, que é o maior TMS, ficou mais em cima. Se tivesse acontecido de uma curva aqui ficar mais embaixo da outra, né, uma situação indesejada, eu poderia aumentar os valores de TMS até que a minha coordenação ela ficasse da maneira que eu quisesse. Mas aqui com esses valores de TMS eu já tenho a coordenação. Então o primeiro relé a atuar é o R9, aí o retaguarda dele é o R8, que está mais em cima, e retaguarda do R8 é o R4. Então com esses valores de TMS deu certo. Aqui eu vou dar um zoom, por exemplo, ó. Peguei só a função 50, ó. Aqui vem a 50, aqui é sempre onde termina a função 51 e começa a 50. Então aqui acho que era 2080, se eu não me engano, né? Posso até conferir aqui. Ó, 2080, a partir de 2080 o tempo de atuação, que nem a gente configurou, 0,04. Aqui é a mesma coisa pro R8, ó, 3.946, aliás, 3.960. Tempo de atuação 0,68. E pro R4 aqui, a gente tem 9.214 aqui. E tempo de atuação Y igual a 0,06 segundos, tá? Se eu quiser gerar uma figura a partir disso daqui, tá? Eu venho aqui então em File, Export Setup. Venho aqui sempre em fontes, posso aumentar, por exemplo, colocar 12, ó, ver como é que fica aqui. Ela fica um pouquinho maior. Aqui em linhas aqui eu posso colocar, a gente tinha mandado plotar em 2, né? Vamos botar em 3, por exemplo, aqui. Ó, as linhas ficaram um pouco mais grossas aqui. E se eu quiser exportar essa figura aqui como uma figura, simplesmente venho aqui em Export e depois dou o comando lá para salvar
ela em PNG, né, ou em bitmap ali, JPEG, qualquer formato de imagem que tu queira, e aí tu tem o teu gráfico salvo aqui, né, e ficou bem legal aqui. Agora tem um segundo programa, tá? Esse segundo programa aqui, ele é para plotar curva, ele é para plotar uma curva só, tá? De um relé só que com vários valores de TMS diferentes, né? Para mim ver ali que a única coisa que muda, né, no TMS é a altura da curva. Então, por exemplo, eu tenho um I de ajuste aqui de 0,9, tá? Isso aqui é corrente então de secundário de relé, tá? Pelo valor pequeno aqui. Estou usando corrente de secundária, é sempre uma corrente de primário dividido pelo RTC do relé, ao qual eu estou plotando a curva. Então, isso aqui, por ser dessa ordem de grandeza, com certeza é corrente de secundário. Aqui eu vou usar o mesmo alfa e o beta para curva normalmente inversa. Aqui eu vou gerar o vetor das correntes elétricas, tá? Aqui eu vou gerar outro vetor com vários valores de TMS, tá? Então esse vetor aqui ele tem o tamanho 6, ele começa em 0.1, vai andando em 0.2, em 0.2 até chegar aqui no valor final que é 1.1. Então se vocês utilizarem esse comando size aqui, vocês vão ver que o tamanho é 6, tá? Então eu vou utilizar dois laços fora aqui, um para o TMS fixo e outro para calcular o valor de T. Aqui então simplesmente a expressão que a gente viu lá, né, a expressão do T, vai calcular o T aqui em função do I, tá? Esse T agora ele passa a ser uma matriz ali, né, com duas dimensões, é uma matriz aqui 6, né, por 6 porque são 6 valores de TMS e esse valor para cada valor de TMS eu tenho 1901 pontos ali de valores de corrente elétrica para plotar a curva, né? Porque a curva do MATLAB, embora ela tenha parecido que ela é uma curva contínua, né, ela é uma curva discreta, ali onde a gente tem 1901 pontos aqui que formam ela. Então, quanto maior o número de pontos que eu tenho aqui, mais bonita fica aquela curva, né? Se vocês perceberam lá que ela parece ser uma curva contínua, porque esse número de pontos aqui ele é elevado, né? Se eu botasse poucos pontos aqui, 10, 20 ou 30 valores aqui de corrente, aquela curva ela ia aparecer bem mais discreta, né? Discretizada, assim, com vários pontos e retas, assim, unindo os pontos. Então, é sempre colocar um valor um número de pontos alto aqui de corrente elétrica para que a curva ela fique bem contínua, né? Aqui novamente simplesmente comando para plotar, tá? Isso aqui é um vetor aqui com seis gráficos, ele já entende automaticamente, né, que o T ele tem essas duas dimensões, eu preciso só dar o comando plot uma vez, né? Não precisa colocar 6 vezes. Aqui é a mesma coisa, as legendas, o título, e aqui os valores de TMS, né? Começando de 0.1, né? Ele vai andando de 0.2 em 0.2 até chegar aqui no 1.1. Então vamos colocar aqui, né? Dar um Ctrl C aqui, jogar ele aqui. E aqui está o resultado, tá? Então todas as curvas aqui é a mesma curva com vários valores de TMS, tá? Começando desde o menor TMS, que é 0,1, a curva que fica mais embaixo, e a curva mais elevada aqui, o TMS 1,1, que fica mais em cima. Quanto às cores, aqui o MATLAB já define automaticamente um conjunto de cores diferente para cada curva, né? Posso dar um zoom aqui, por exemplo, ó. Esse código aqui ele não tem a função 50, tá? Ele tem só a função 51, como vocês podem perceber. E ele é útil para te ver ali, né, como a variação do TMS interfere na curva, né? Para te ver que basicamente como é uma constante, ela só vai mexer aqui na altura da curva, né? Não vai deslocar ela para a esquerda nem para a direita, só na altura. Porque é uma constante que está multiplicando ali o valor de t da curva. Então, basicamente, quanto maior o TMS, maior é o tempo de adação para qualquer valor de corrente elétrica que eu tenho aqui, né? Bom, então nessa aula era isso, tá? Se tiverem gostado aí do vídeo, deixa o joinha, tá? Eu fiz várias, para quem não assistiu, eu fiz várias aulas ali sobre proteção, para proteção de sistemas elétricos, né? Tanto para sistemas radiais quanto para sistema em anel, né? Onde eu utilizo essas curvas ali plotadas no MATLAB. Essa aula era mais para explicar ali para vocês como, né, que pode ser gerada essas curvas ali no MATLAB, que elas ficam bem legais aqui, né? No Excel também dá para fazer isso, eu mostrei inclusive o exemplo lá naquele sistema elétrico de potência radial, onde a gente fez o estudo da função 50 e 51, né, que eu fiz no Excel e no MATLAB, dá o mesmo resultado. Então para quem quiser fazer no Excel também fica legal. E até a próxima aula, então, não esquece de deixar o joinha no vídeo, né, que isso nos ajuda bastante aqui. E obrigado por assistir, valeu!